Existem beijos que um homem jamais esquece, não porque foram intensos, mas porque tocaram um lugar onde quase ninguém mais toca, o inconsciente. A maioria das pessoas acha que beijar é apenas sobre desejo ou química, mas e se eu te disser que existem 7 lugares no corpo masculino que, quando beijados com intenção, criam uma conexão tão profunda que ele simplesmente não consegue te esquecer? Não se trata de sedução exagerada. Trata-se de tocar algo que a maioria das pessoas ignora: a mente emocional dele. Sou Andrea Vermont, psiquiatra, psicoterapeuta e escritora, e há décadas estudo as emoções humanas, a inteligência emocional e os segredos da mente. Hoje, quero compartilhar com você o que aprendi em minha prática clínica, em minhas pesquisas e na convivência com milhares de pacientes e leitores. Ao longo dos meus anos de prática, observei que existem formas sutis de contato que ativam aquilo que ele mesmo não consegue explicar. O desejo de estar com você, a sensação de segurança, uma memória que não se desfaz. Hoje, vou te mostrar 7 lugares onde um beijo marca não apenas a pele, mas também o coração masculino. E acredite, alguns deles vão te surpreender. Onde ele desarma sem perceber. A maioria das pessoas não percebe, mas existe um tipo de beijo que penetra no corpo e toca diretamente o subconsciente masculino. Um beijo que não precisa ser visto ou anunciado para que sua presença seja sentida. A verdade é que existem partes do corpo masculino que carregam muito mais do que apenas pele e músculos. Carregam camadas de tensão, memórias e desejo por cuidado. E entre essas partes, poucas são tão negligenciadas quanto a nuca. Na nuca, ele sente mesmo quando não está olhando. E talvez seja exatamente por isso que esse gesto é tão poderoso. A ausência da visão intensifica o significado do toque. Quando você beija ali, você o alcança num nível que a consciência não bloqueia. Ele não espera, não se prepara, mas sente. E o sentir, nesse contexto, permite que algo verdadeiro atravesse todas as defesas. Muitos homens vivem como se precisassem estar constantemente no controle. Observam, planejam, protegem, decidem. O mundo exige isso deles. Mas o beijo na nuca vem do lugar oposto. É um gesto silencioso que não pergunta nada, não exige resposta alguma e não demonstra nada. Simplesmente é. E é justamente nessa existência que ele talvez relaxe verdadeiramente pela primeira vez. Ao longo da minha experiência clínica, percebi que tudo que vem fora do campo visual entra em contato direto com o inconsciente. A nuca, sendo uma área cega do corpo, torna-se um portal para emoções guardadas. É o contrário daquilo que se planeja, é aquilo que se sente. E assim, os beijos ali ativam algo primitivo e emocional, tocam memórias que ele nem sabe que possui, despertam a sensação de cuidado maternal, toque amoroso, pertencimento silencioso. Ali com você, ele pode simplesmente existir. E não é sobre intensidade. O beijo na nuca não é sobre obsessão ou sedução explícita. É sobre presença. Uma presença tão profunda que o tempo parece mais lento. Um beijo suave, quase sussurrado na pele dele, consegue dizer mais do que palavras. Você não precisa pegá-lo. Você precisa estar perto o suficiente para que ele sinta o calor da sua respiração, o toque úmido dos seus lábios, a tranquilidade do seu gesto. Quando isso acontece, você comunica algo muito raro, que ele pode baixar a guarda, que com você ele não precisa ser invencível, que não precisa estar em alerta constante. E é essa sensação que cria uma memória emocional duradoura. Talvez ele não se lembre da data, da roupa que você estava usando ou da música que tocava, mas vai se lembrar da sensação que o beijo deixou, aquele leve arrepio que percorreu suas costas, aquele conforto inesperado
que o fez querer parar o tempo por alguns segundos. E isso é, no fim das contas, o que todo homem secretamente deseja. Alguém que o toque não por obrigação, mas por amor. Alguém que não o pressione para ser algo, mas que o veja exatamente como ele é. Uma mulher que beija um homem na nuca com intenção e leveza está dizendo sem palavras: estou aqui, eu te vejo. Você não precisa ser perfeito, basta ser você mesmo. Uma das minhas pacientes escreveu algo que capturou perfeitamente essa sensação. Sempre quis beijar ali, mas nunca soube por quê. Agora entendo. É o lugar onde ele desarma sem perceber. E é exatamente isso. Não é sobre o lugar em si, mas sobre o que esse lugar representa. O fim das máscaras, o início da rendição. Se você está com ele num momento descontraído, talvez cozinhando juntos, ou ele está distraído olhando o celular, e você se aproxima suavemente, tocando seus lábios na base do pescoço dele, bem no meio da nuca, você não está apenas beijando. Você está criando um vínculo. Você está dizendo: eu escolhi te ver mesmo quando você não está tentando se mostrar. E isso tem mais valor do que qualquer frase decorada ou gesto grandioso. No fundo, toda pessoa deseja um espaço onde possa ser ela mesma. O homem que sente aquele beijo silencioso na nuca começa, sem saber por quê, a querer estar mais próximo. Não porque você fez algo explosivo, mas porque você o tocou de forma autêntica e essa autenticidade permanece. É isso que ecoa nos pensamentos dele quando está sozinho. É isso que volta para ele no silêncio do quarto, no trânsito, no meio de um dia difícil. O beijo na nuca é simples, mas é na sua simplicidade que reside a verdade. Ele não precisa ver para sentir. E você não precisa explicar para transformar algo. Nisso reside a beleza desse gesto. É pequeno, mas fala muito. É silencioso, mas inesquecível. É invisível, mas toca as profundezas mais íntimas. 2. A parte interna do braço, onde a força encontra a vulnerabilidade. A parte interna do braço é um desses lugares que quase ninguém presta atenção. Está ali constantemente exposto, ainda assim protegido, discreto, quase esquecido. Mas é justamente essa aparente insignificância que o torna um dos lugares emocionalmente mais poderosos para um beijo. Porque, ao contrário das áreas mais óbvias, esse espaço entre o bíceps e o antebraço carrega um simbolismo silencioso que fala sobre quem é o homem e a quem ele se aproxima. Você já notou como um homem instintivamente protege essa área? Como naturalmente mantém os braços fechados quando está tenso ou inseguro? Isso não é coincidência. Ali, na parte interna dos braços, estão as veias que conduzem o sangue do coração para o resto do corpo. É onde a vulnerabilidade biológica e emocional se entrelaçam. E quando você beija esse lugar suavemente e intencionalmente, você não está apenas oferecendo carinho, você está cruzando uma barreira. Você está dizendo sem palavras: eu vejo sua força, mas também respeito sua sensibilidade. Esse gesto, ainda que pequeno, tem um peso simbólico imenso. Toca o inconsciente masculino de uma forma que talvez ele nunca tenha experimentado. É como se por um momento ele não precisasse provar nada. Como se seu corpo entendesse que ali, com você, ele pode simplesmente ser sem defesas, sem personagem, sem a pressão de estar sempre se apresentando. E isso ativa algo profundo. Ao longo da minha prática, observei que todos nós carregamos arquétipos, imagens universais que moldam nossos sentimentos e comportamentos. Em todo homem existe o arquétipo do guerreiro, aquele que luta, protege e vence. Mas também existe o arquétipo do amante, aquele que deseja ser acolhido, reconhecido e aceito. Beijar a parte interna do braço masculino ativa inconscientemente esse segundo arquétipo, equilibra aquilo que ele foi treinado para esconder com aquilo que no fundo precisa mais experimentar. É interessante
observar como tal gesto ressoa. Muitas mulheres nos comentários disseram que nunca havia ocorrido a elas beijar ali. Algumas chegaram a mencionar uma sensação de impulso natural, mas nunca entenderam por quê. Agora entendem. Uma escreveu: sempre achei essa parte bonita, mas pensava que não fazia sentido demonstrar carinho ali. Hoje percebo que era onde eu mais queria tocá-lo, onde mais precisava tocá-lo. E não é sobre intensidade, é sobre presença. É sobre aquele beijo que não acontece no calor da paixão, mas no calor da intimidade. Um beijo leve, consciente, entregue. Um beijo que, ao invés de acelerar o momento, o silencia. Que, ao invés de provocar, acolhe. Porque nesse ponto específico, não é sobre o toque em si, mas sobre o que o toque representa. É sobre dizer com a boca, mas sem voz: estou aqui, respeito sua história. Não vim para exigir, vim para cuidar. E o mais surpreendente é o que acontece depois, porque mesmo que ele não comente, mesmo que não diga uma palavra sobre isso, aquele beijo permanece na memória corporal, emocional e até energética dele. Ele pode seguir normalmente o seu dia, trabalhar, conversar, se distrair, mas em determinado momento, talvez no meio de um silêncio, a lembrança daquele beijo retorna. E não porque foi sensual, mas porque foi sincero, porque foi raro. Muitas vezes o que mais pode tocá-lo não é o gesto mais marcante, mas o mais inesperado. O toque onde ele não esperava, a atenção onde ele pensava ser invisível, o carinho onde nunca foi cuidado. É por isso que ele te vê diferente. Não apenas como alguém que deseja, mas como alguém em quem confia. E a confiança, para um homem, é a porta de entrada para o vínculo emocional. Talvez você nunca tenha reparado, talvez esse lugar no corpo sempre tenha parecido irrelevante para você. Mas agora pense em como você se sente quando alguém te toca intencionalmente num lugar inesperado, com amor, com delicadeza. É esse tipo de sensação que você desperta nele quando beija esse lugar. E é por isso que ele não esquece. Porque não é apenas um beijo, é um momento de reconexão com uma parte dele que o mundo tenta silenciar. Em muitos relacionamentos, os gestos físicos se tornam rotineiros e previsíveis. Mas são justamente esses toques fora do script, como um beijo suave na parte interna do braço, que reacendem a centelha da intimidade. Que lembram a ambos que ainda há algo único acontecendo ali, algo que ninguém mais substitui. Então, na próxima vez que estiverem juntos, não espere por um momento grandioso, espere por um momento verdadeiro. Talvez ele esteja deitado ao seu lado com o braço sobre a cabeça, talvez vocês estejam conversando e você esteja perto o suficiente para alcançar esse espaço. Aproveite esse momento, não para seduzir, mas para oferecer, para dizer sem pressa que ele também merece ser tocado com delicadeza. E quando fizer isso, observe a reação dele. Talvez um suspiro, talvez um olhar, talvez um leve arrepio. E mesmo que ele não diga nada, você saberá. Porque quando o toque é verdadeiro, o corpo reage. E nesse pequeno gesto, você não está apenas oferecendo carinho, você está despertando confiança, desejo e pertencimento. Se você chegou até aqui, provavelmente entende que o amor verdadeiro vive nesses detalhes. E se quiser continuar explorando essa forma mais sutil e profunda de se conectar com o homem, se inscreva no canal. Aqui você sempre encontrará conteúdo que respeita a sua sensibilidade e te lembra do poder silencioso que você carrega no toque mais simples. 3. As costas, onde ele carrega o mundo e você alivia. Existe uma parte do corpo masculino a qual quase ninguém presta atenção. Não é convencionalmente sensual, não é comumente elogiada. Raramente é tocada com intenção emocional, mas é justamente ali que se concentra um dos maiores fardos silenciosos que um homem carrega: suas costas. As costas masculinas não são apenas músculos e postura, são um mapa de tudo que ele aguentou em silêncio.
é conectado com aquilo que ele sente que deve suportar sem reclamar. Ali ele guarda suas frustrações, seus medos, o peso das expectativas dos outros e as exigências que coloca sobre si mesmo. É o lugar onde, simbolicamente, ele sustenta o mundo, mesmo quando ninguém percebe que está prestes a desabar. E talvez seja exatamente por isso que um beijo nas costas, leve e inesperado, causa tanto impacto, porque com esse gesto simples, você quebra o peso. Você toca exatamente onde ele acredita que precisa ser mais forte. E sem palavras sequer você diz: você não precisa carregar tudo sozinho. Não há nada de exagerado nesse toque, não é explícito, não é sedutor no sentido tradicional da palavra, mas carrega uma força emocional imensa. O beijo nas costas é uma espécie de carícia que derruba as barreiras do orgulho masculino. É uma carícia que não exige nada, que não cobra resposta, que simplesmente oferece alívio. Imagine um momento comum. Ele está distraído, talvez na cozinha, talvez se vestindo para sair. E de repente você se aproxima, sem aviso, e o beija nas costas. Nada mais. Um beijo lento, intencional, entre as omoplatas ou ao longo da coluna. A reação é quase sempre a mesma. Um silêncio breve, um suspiro, um leve relaxamento. Como se ele dissesse internamente: eu precisava disso e nem sabia. Esse tipo de toque funciona porque acessa o inconsciente. Ao longo da minha prática clínica, percebi que o inconsciente coletivo está cheio de símbolos que aprendemos a reconhecer sem que nunca nos ensinem. As costas, para o arquétipo masculino, representam sustentação, representam a estrutura que não pode falhar. Ao beijar ali, você envia um sinal profundo para o inconsciente dele. Ele não está sozinho, ele tem apoio, ele pode descansar. Nos comentários dos vídeos sobre esse assunto, muitas mulheres dizem que não tinham ideia do quanto esse gesto significava. Uma escreveu: aquela parte das costas me emocionou. É como se alguém finalmente me visse completamente. Essa é a essência do que estou falando. Beijar as costas masculinas não é apenas carinho, é reconhecimento. É ver o que ele tenta esconder e ainda assim permanecer ali. Existe outro ponto. O beijo nas costas é um tipo de carinho que acontece fora da visão. Ele não pode antever, não vê chegando. E isso o torna mais poderoso, porque ele não tem tempo de vestir a armadura, não tem tempo de se proteger com piadas ou mudando de assunto. Ele sente, simplesmente sente. Esse tipo de beijo entra na memória emocional por uma razão simples. Toca o lado mais silencioso do homem, aquele que ele raramente expõe. É o tipo de gesto que não será compartilhado com ninguém, mas sempre será lembrado. O beijo nas costas é, simbolicamente, uma lembrança de que ele pode existir sem função, que com você ele não precisa ser útil, não precisa impressionar, simplesmente precisa ser. É importante que esse toque aconteça com presença. Não deveria ser automático, não deveria ser casual no sentido de distraído. O que torna esse beijo especial é justamente o fato de ser dado com intenção, ainda que silenciosa. Você não está tentando provar nada, não está esperando nada em troca. Você está simplesmente ali, presente, atenta, cuidando, sem invadir. E talvez seja exatamente por isso que funciona tão bem. Porque num mundo onde os homens aprendem a sempre fazer, sempre decidir, sempre resistir, seu beijo nas costas oferece exatamente o oposto. Uma pausa, uma permissão, uma oportunidade para simplesmente respirar, para se sentir humano. Esse gesto, quando repetido com sinceridade ao longo do tempo, cria algo raro, confiança emocional. Ele começa a perceber que existe um espaço onde pode baixar a guarda, que com você ele não precisa fingir o tempo todo que está tudo bem, que pode mostrar suas dúvidas, seu cansaço, seus silêncios e ainda assim ser amado.
E quando ele sente isso, quando realmente acredita que foi visto inteiro e não apenas as partes que orgulhosamente exibe, algo muda. Ele se aproxima, ele se entrega, porque sente que finalmente encontrou alguém com quem pode ser completo. Se você nunca tentou isso, experimente num momento simples, quando ele menos espera. Se aproxime dele. Posicione seus lábios entre os ombros dele e permaneça ali por 2, 3 segundos, nada mais. Não diga nada, apenas esteja ali. É justamente nesses momentos silenciosos que a conexão verdadeira nasce, aquela que não depende de palavras, aquela que não precisa de provas, aquela que resiste mesmo nos dias em que tudo parece difícil. Se esse tipo de amor toca seu coração, se você sente que quer aprender a amar com mais verdade, mais presença e mais profundidade, fique por perto, porque é sobre isso que falo. Vínculos que não são apenas bonitos, são reais. 4. A pálpebra, onde ele fecha os olhos e confia. Existe um gesto tão pequeno, tão delicado, que quase todo mundo passa despercebido, mas quando acontece, deixa uma marca de uma forma que não se explica com palavras. É o beijo na pálpebra. Sim, aquele toque silencioso, leve, quase imperceptível, mas carregado de significados que vão muito além da pele. Porque beijar a pálpebra é tocar onde ele não vê, mas onde mais sente, no espaço entre a confiança e a entrega. Vivemos numa cultura que ensina os homens a terem os olhos sempre abertos, a serem vigilantes, alertas, fortes. Um homem raramente baixa a guarda. Ele observa, calcula, protege. Seus olhos não servem apenas para ver, são seu escudo. Por isso, quando ele fecha os olhos na sua presença, quando permite aquele momento de vulnerabilidade, é porque, mesmo sem dizer nada, ele está dizendo tudo. E é exatamente nesse momento que o beijo na pálpebra se torna inesquecível. É um gesto que não precisa de contexto especial algum. Às vezes você está ao lado dele no silêncio após um dia cansativo. Ele encosta a cabeça, respira fundo, fecha os olhos e você, num impulso delicado, toca seus lábios ali, sem pressa, sem querer impressionar, apenas para dizer com sua pele o que palavras não alcançam. Estou aqui, você pode descansar comigo. E ele sente, não apenas o toque, mas o que vem com ele: paz, rendição, confiança, o direito de soltar o mundo por alguns segundos. A força desse beijo está justamente na sua delicadeza. É o contraste que o torna marcante. O mundo exige tanto dele, parece que tudo constantemente lhe diz: esteja preparado, reaja, conquiste, mostre que você dá conta. Mas quando você beija sua pálpebra, faz o oposto. Você diz: aqui você pode soltar, aqui você não precisa provar nada. Esse é o contraste emocional que dispara a memória. É a quebra de expectativa que cria impacto, porque ele não está acostumado com esse tipo de carinho, não espera esse tipo de amor. Psicologicamente, as pálpebras são uma área profundamente simbólica, são naturalmente a fronteira entre o externo e o interno. Fechar os olhos é um ato de desconexão. É confiar que, por alguns segundos, o mundo externo pode esperar. Quando você beija um homem ali, você toca essa fronteira. Você diz ao subconsciente dele: é seguro entrar. É por isso que o beijo permanece, porque não toca apenas a pele, penetra na superfície e vai direto onde ele mais precisa ser tocado, onde ele pode parar de ser o que se espera e ser ele mesmo. Tal gesto não acontece por acaso. Exige presença, atenção. É o tipo de carinho que só pode surgir da escuta silenciosa, de perceber o momento certo, de se conectar com seu corpo não apenas como algo que pode ser tocado, mas como algo que precisa ser compreendido. Porque o beijo na pálpebra não é sobre desejo físico, é sobre perceber que às vezes a maior intimidade está no silêncio.
e que existem toques que dizem mais do que qualquer declaração apaixonada. É justamente nesse silêncio que vive a narrativa desse gesto. Você não precisa dizer que se importa, você mostra. Você não precisa explicar que ele pode confiar em você, ele sente. A ausência de palavras se torna linguagem, e essa linguagem é absorvida por algo que ele não consegue controlar. Emoção pura, memória emocional. O tipo que não desbota, mesmo quando os dias passam, mesmo quando o tempo se distancia. Talvez ele não se lembre do que disse, mas vai se lembrar do momento em que você o fez fechar os olhos e o beijou ali. Em um dos comentários mais tocantes sobre isso, uma mulher escreveu: é como se o mundo parasse por um instante quando você beija ali. Ele não vê, mas sente tudo. Essa frase carrega uma verdade poderosa, porque beijar a pálpebra não precisa ser visto para ser sentido. E talvez seja exatamente por isso que funciona tão bem. Voa sob o radar do racional, vai direto para a área emocional. E é justamente ali que constrói algo que técnica nenhuma ensina: intimidade emocional verdadeira. Num relacionamento onde o amor é construído em camadas, são esses pequenos gestos que mantêm a profundidade, não são as promessas, são os atos silenciosos. Não é a intensidade, mas a constância dos toques. E é ali que o beijo na pálpebra se torna um símbolo, um código entre dois corpos que se entenderam sem pressa, sem performance, apenas com verdade. No mundo que exige dos homens força constante, você se torna o lugar onde eles podem baixar a guarda. E esse lugar não é um papel que você assume, é um espaço que você cria, com seu toque, sua presença, sua escuta silenciosa. Beijar suas pálpebras os torna seu lar no momento em que mais precisam de abrigo. E quando ele está sozinho, no silêncio, no final de um dia difícil, talvez nem saiba porque sente sua falta, mas vai sentir. Vai se lembrar daquela sensação de paz que só você consegue trazer. Vai fechar os olhos e, por um segundo, sentir o peso do mundo desaparecer novamente. Porque você tocou onde ninguém toca, porque você viu onde ninguém vê, porque você amou onde quase ninguém alcança. E isso ele jamais esquece. A lateral da cintura, onde o desejo encontra o cuidado. Alguns toques não gritam, não se anunciam. Simplesmente existem delicados, mas impossíveis de ignorar. E é exatamente isso que acontece quando você beija um homem na lateral da cintura. Essa área, frequentemente negligenciada, carrega uma sensibilidade tão profunda quanto silenciosa. Não é um lugar óbvio. E talvez seja exatamente por isso que é um dos mais eficazes para despertar aquilo que a maioria das pessoas nunca toca: o desejo emocional. A lateral da cintura é uma zona de fronteira, nem completamente íntima, nem completamente pública. É um meio termo onde o físico encontra o emocional. Quando você toca seus lábios ali calmamente, intencionalmente, sem pressa, está dizendo algo que o corpo imediatamente entende, mesmo que a mente ainda não consiga processar. Você está dizendo: estou aqui, eu te sinto, quero te sentir, mas também quero que você se sinta visto. Esse gesto carrega uma tensão delicada. Não é um beijo invasivo nem puramente sensual. É carregado de presença. É quase como uma pergunta que não precisa ser respondida com palavras. Você me deixa realmente te conhecer? É justamente nessa área que o corpo dele tende a se tensionar, não apenas pelos músculos ou nervos, mas porque ali, simbolicamente, ele se defende, protege sua própria vulnerabilidade. Ao beijá-lo nessa parte do corpo, o que você está fazendo é mais do que um carinho, é uma permissão. Um convite silencioso para que ele se entregue, não apenas ao momento, mas à conexão. É importante perceber que essa área do corpo está diretamente conectada com o instinto protetor. Biologicamente, o tronco é onde ficam os órgãos vitais.
A cintura é o centro do equilíbrio. Simbolicamente, ao longo da minha prática clínica, observei que o corpo é o espelho da alma. Então, quando você toca essa área, está tocando mais do que músculos. Está alcançando camadas inconscientes que conectam esse gesto com entrega, confiança e até segurança emocional. E existe uma magia que só essa área oferece. Ela equilibra o desejo físico com o carinho emocional. Ao contrário de outras partes do corpo que estão diretamente ligadas ao sexo ou à ternura, a lateral da cintura provoca e acolhe simultaneamente. É o tipo de toque que diz: eu te desejo, mas também quero cuidar de você. A técnica aqui não está em fazer algo complicado, está em como você executa o gesto. Um beijo leve, quase sussurrado pelos seus lábios. Uma pausa antes de continuar. Uma respiração lenta compartilhada. A intenção de tocar e permanecer, não apenas provocar uma reação. Quando você o beija ali sem pressa, atentamente, o corpo dele entende que esse momento é diferente. Não é rotina, não é impulso, é sentimento. E essa é a chave para tocar profundamente o subconsciente masculino. Mostrar a ele que com você ele pode experimentar algo novo, mesmo com um gesto antigo, porque o que separa um beijo verdadeiro de qualquer beijo é a intenção. Uma das minhas leitoras resumiu perfeitamente quando disse: eu pensava que apenas beijos intensos deixavam marca. Agora percebo que os mais delicados são os que ficam para sempre. E ela tem razão. Porque não é a intensidade que marca um coração, é o que permanece quando tudo se acalma. Nesse ponto do corpo, o toque se torna linguagem. Você não está dizendo apenas com desejo, eu te quero. Você está dizendo, eu quero estar completamente contigo. E essa presença, para um homem que a vida inteira foi pressionado a ser forte, a resolver tudo, a não demonstrar emoções, é libertadora. Esse beijo também desempenha um papel fundamental no fortalecimento do vínculo emocional.